Mas o tempo de Deus é o Kairos, aleluia, e o seu tempo é eterno. Deus não precisa se apressar com nada. Olha para cá, Deus não tarda, Deus não falta, Deus faz tudo na hora certa. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo 6, versículo 21, versículo 32. Honras e glórias ao nome de Jesus, pela leitura da sua palavra nesta hora. Todos encontraram, digam amém. Diz assim João capítulo 11, versículo 6. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Versículo de número 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo de número 32. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Diga amém. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando a Deus. Nosso tema: Jesus nunca chega atrasado, nem cedo demais. Repita assim após mim: Jesus nunca chega atrasado, nem cedo demais. Diga glória a Deus. Meus irmãos, Jesus chegou atrasado. É o que, humanamente falando, quando você lê esse incidente e depara com os acontecimentos aqui, você vai dizer para você mesmo: poxa, Jesus chegou atrasado. Este é o problema que muitos de nós enfrentamos no dia de hoje. Por que ele chega atrasado algumas vezes em meio aos nossos problemas? Porque ele não ouve o nosso clamor de imediato? Porque Jesus tarda quando nós estamos aflitos, precisando de um socorro urgente? Porque Jesus tarda quando nós estamos em um beco sem saída? Por que Jesus tarda? Em outras palavras, por que Deus não cuida melhor de nós e impede as dificuldades se avolumarem? Por que não acontece isso? Sabe, irmãos, esta infelizmente é a visão humana. Mas segundo a Bíblia, nós vamos aprender aqui que Jesus nem tarda e nem chega cedo demais. Você vai ver nessa passagem bíblica que Jesus, ele sendo Deus, ele sabia que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte. Ele mesmo disse isto: esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho
de Deus, ou filho do homem, seja glorificado por meio dela. Ora, se Jesus já de antemão disse que aquela enfermidade não era para a morte, alguém pode pensar, poxa, mas como Lázaro morreu? Por que Jesus deixou ele morrer? Ele não disse que a enfermidade não era para a morte? Mas ele não reviveu novamente? Lázaro não ressuscitou, não saiu lá do túmulo? Nós encontramos uma outra passagem bíblica semelhante a esta, aquela de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 21, que a Bíblia diz que um homem chamado Jairo procura Jesus. E ele chega para Jesus e diz, Senhor, a minha filha está em casa, muito doente. E eu estou te pedindo, a Bíblia diz que ele chega e ele se prostra aos pés de Cristo. E ele diz, Senhor, vai depressa na minha casa, porque a minha filha está moribunda e ela vai morrer, Senhor. Vai lá depressa. A Bíblia diz que Jesus se dispõe a ir até a casa de Jairo, o príncipe da sinagoga. Todavia, a Bíblia diz que Jesus teve que atender uma mulher aflita, que havia 12 anos que estava sofrendo. E neste ínterim, ou seja, se Jesus for lá, ele já chegou atrasado, porque a menina já morreu. Oh, meu irmão, Jesus Cristo é o Senhor da vida. Aleluia, Ele é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus foi, quando ouviu isso, ele disse para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. E ele vai até a casa de Jairo. E a Bíblia diz que Jesus faz um milagre. E a menina volta a ter vida. Jesus nunca chega atrasado. Deus nunca se atrasa. Não, não. E nós encontramos aqui no Evangelho de João, capítulo de número 11, como isto aconteceu. A Bíblia diz que estava enfermo um certo homem chamado Lázaro. O que nos chama a atenção aqui, que a Bíblia diz que Lázaro morava em Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. E quando você lê os versículos seguintes, a Bíblia diz que Maria era aquela que tinha ungido Jesus com unguento e tinha enxugado seus pés com seus próprios cabelos. Ou seja, se tratava de uma adoradora. Olha, e Jesus tinha uma amizade tão grande com essa família, porque está escrito aqui, cujo irmão Lázaro estava enfermo, e Jesus amava tanto Lázaro, como Maria e como Marta. Jesus amava essa família. Sempre Jesus passava ali naquela aldeia em Betânia, e ele ali se alimentava, algumas vezes dormia ali. Jesus era bem recebido. E nós encontramos aqui que quando Lázaro se enfermou, Jesus não estava presente. E o que me chama a atenção aqui, escute bem isto, é que Jesus fica sabendo da enfermidade de Lázaro quando estava na Pérea. Marta e Maria pensaram que ficaria muito mais fácil acontecer o milagre se Jesus chegasse quando Lázaro ainda estava doente. Ela disse, é mais fácil. Por isso que ela mandou o mensageiro entregar uma mensagem a Jesus. Olha, vem depressa,
porque Lázaro, seu amigo, está doente. Lázaro está doente, Lázaro está enfermo. Mas só que quando Jesus ouve esta mensagem, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. O mensageiro vem, traz-lhe um vigetinho, um pedacinho de papel, e quando Jesus abre aquele pedaço de papel, está escrito: Senhor, venha logo, porque está enfermo o seu amigo Lázaro, está muito doente. E eu te peço, Senhor, que venhas logo e imponha as mãos sobre ele para que vivas. Só que Jesus pega aquele bilhetinho e coloca no seu bolso. E parece que Jesus esqueceu. Passa 2 dias. Eu não sei, de repente, aquela roupa foi lavar, o vigetinho que estava ali, o pedaço de papel, até se dissolveu. Ou seja, como que, em outras palavras, Jesus esqueceu do seu amigo Lázaro. Olha para cá. Quantas vezes isto acontece comigo e com você? Você se sente inserido num contexto de dificuldades muito grande, em agruras, em apertos, em aflições, em problemas, e você diz para você mesmo: Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim, Deus não ouve as minhas orações. Olha, agora não adianta Deus resolver o problema agora, porque agora é tarde demais, agora já não tem mais solução. Quantas vezes nós pensamos assim? Quantas vezes nós agimos assim, sem fé? Tem mais jeito. Problema é imperioso. O problema já se agravou muito. Agora não adianta, não tem mais jeito, morreu. Agora não tem mais jeito. Eu avisei Jesus, eu não avisei? Eu avisei ele, mas ele não me atendeu. Você olha e pensa, o que essas 2 irmãs de Lázaro, Marta e Maria, estavam pensando em seus corações. Por isso, quando Jesus chega, tanto Marta como Maria, elas parecem que até decoraram o sermão para Jesus. Você vai ver no versículo 6, ou no versículo 21 e no versículo 32, as mesmas palavras. Parece que elas até combinaram. Quando Jesus chegar, que uma hora ele vai aparecer, e a gente vai apontar o dedo para ele e dizer: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, vamos culpabilizar ele, porque a gente avisou, ele estava doente. Será que Jesus faltou com o seu amor que ele tinha para com Lázaro? A amizade que ele tinha com aquela família, Marta e Maria? Nananina, não. É porque Jesus tem o tempo certo de fazer todas as coisas. Deus tem o seu tempo certo de fazer todas as coisas. Eu disse aqui no domingo passado que o tempo do homem é o Cronos. O tempo Cronos é o tempo do relógio, né? Você olha para o relógio, está lá, tic-tac, 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 tic-tac. E de repente o relógio para, você tem que ou dar corda ou colocar bateria nele, porque o nosso tempo, o tempo do homem é o Cronos, né? Da onde vem cronologia, cronômetro e assim sucessivamente. Mas o tempo de Deus é o Kairos. Aleluia, e o seu tempo é eterno. Deus não precisa se apressar com nada. Olha para cá, Deus não tarda, Deus não falta, Deus faz tudo na hora certa.
Pastor, mas por que Deus não bradou ainda favoravelmente em minha vida? Porque não chegou o tempo, não chegou a hora, mas vai chegar o tempo de Deus bradar ao seu favor. O tempo de Deus é o Kairos. E quando Jesus recebe aquela notícia, ele estava na Pérea. E aí, depois de 2 dias, Lázaro já havia morrido, Jesus não compareceu. Alguém poderia, será que ele não vai vir nem para o enterro? Poxa, que desconsideração. É assim que Jesus disse que amava essa família, e Jesus nada de aparecer. Oh, irmão, pensa quantas vezes, por não entender a vontade de Deus, você se atreve, você se apressa, você se precipita e diz: ó, Deus não está me ouvindo. Poxa, no momento que eu mais precisava de uma intervenção divina, no momento que eu mais precisei do Senhor, Ele me abandonou. Não é possível. Eu orei a Ele, mas parece que o céu está de bronze. Parece que cobriu-se Deus de nuvens para que não passe as minhas orações. E você questiona, olha para cá, você revida aquela situação por falta de compreender que as coisas que Deus tem para você não vai acontecer no tempo Cronos, vai acontecer no tempo Kairos. Ou seja, não vai acontecer no seu tempo, vai acontecer no tempo de Deus. Espere o tempo de Deus chegar, não se precipite. Pastor, eu quero arrumar um namorado e eu quero me casar. Espere no Senhor, porque Ele vem. Pastor, mas eu olho do lado, esse aqui está comprometido, aquele outro é casado. Mas não tem, pastor. Fique tranquilo, na hora certa o seu príncipe, ele vai vir de longe. Ele já está até vindo, é que está de vindo de a cavalo, né? Porque é a cavalo. E aí a cavalgada demora um pouquinho, mas ele já está chegando. E a propósito, né? A gente tem que saber esperar no Senhor, porque o Salmo 40 e o verso 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está te ouvindo, mas só no tempo dele Ele vai te responder. Só no tempo dele Ele vai te responder. Irmãos, aos olhos daquelas irmãs, Marta e Maria, o mestre demorou demais. Ele não alterou a sua agenda, porque Jesus tinha uma agenda diária. Ele tinha uma agenda diária. Mas, diante dos olhos daquelas 2 irmãs, Marta e Maria, Jesus não alterou a sua agenda e nem se apressou ir a Betânia. Apenas mandou um recado. Qual foi o recado de Jesus? Esta enfermidade não é para morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Esta mensagem era o suficiente de Marta e Maria se apropriar desta palavra, haja vista que elas já tinham visto Jesus operando grandes milagres, prodígios e maravilhas. Se apropriar dessa palavra e dizer: peraí, Jesus mandou uma mensagem, vamos meditar nessa palavra que ele falou. Ele diz: ó, esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado
através dela. Então vamos nos apropriar com fé dessa palavra, porque alguma coisa vai acontecer. Ainda que o nosso irmão morra e seja sepultado, Jesus vai chegar e ele vai mudar a nossa história. Oh, irmão, se aproprie das promessas que Deus tem feito para você. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai realizar, Ele vai realizar. Por quê, pastor Adão? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Deus e não cumpriria a sua palavra, falaria o Senhor e não cumpriria o seu dito. Se Deus falou que vai fazer, descanse nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus não falham. As duas irmãs não receberam a presença de Jesus logo, quando elas o comunicou. Ele ficou 2 dias ainda. E aí a Bíblia diz que Jesus chega para os discípulos e ele diz: olha, vamos até Betânia, porque o nosso amigo Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Quando Jesus disse isto, os discípulos não entenderam nada. Diz: não, mas se dorme, Senhor, está salvo. Se Lázaro está dormindo, está salvo. Não tem problema. Aí Jesus viu que eles não entenderam. Aí ele disse afirmativamente: nosso amigo Lázaro morreu. Jesus então, numa linguagem figurativa, ele diz aos discípulos, diz: olha, eu folgo com isso, de não estarem lá presente. Por quê? Porque tem coisa, irmão, que Deus quer fazer na nossa vida e Ele não faz no nosso tempo. Sabe por quê? Porque Jesus quer valorizar aquilo que Ele está entregando nas suas mãos. Se Jesus tivesse, olha, vamos olhar humanamente falando, se Jesus tivesse atendido prontamente o pedido de Marta e de Maria, e ele tivesse voltado lá imediatamente, simplesmente ele tinha curado mais um doente, sim ou não? Lázaro não teria morrido, não haveria passado pelo processo da morte, não teria sido sepultado, não teria passado 4 dias, ou seja, seria mais um dos milagres de Jesus. Mas como Jesus quis valorizar aquilo que ele ia fazer, ele disse: não, eu vou só depois de 4 dias eu vou chegar lá. Por que Jesus faz isso com a gente? Porque ele não respondeu imediatamente, ó, largou tudo, mudou a sua agenda. Gente, eu estou indo para Betânia porque o meu amigo Lázaro está enfermo e eu vou curá-lo. Por que não deixou tudo? Primeiro, Jesus priorizava o reino de Deus e tinha muitas pessoas para ouvir a sua palavra. Por isso que ele permaneceu com a sua agenda. Ele continuou pregando, ele continuou realizando milagres. Mas passou, ele esqueceu de Lázaro? Nananina, não. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Eu disse aqui também no domingo passado que Jesus, ele é Deus. Ele tinha 2 naturezas, a humana e a divina. E quando Jesus chegou, a Bíblia diz que já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. 4 dias. Ou seja, esperou 4 dias. Está no versículo 17. 4 dias Jesus esperou para depois voltar à cidade de Betânia. Está escrito: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias
que Lázaro, né, estava na sepultura. 4 dias. 4 dias. Ou seja, ele chegou tarde demais. Jesus chegou tarde demais. Não tem uma outra visão, humanamente falando. É só pessoas espirituais que compreendem as coisas de Deus e do Espírito Santo de Deus para dizer não. Se ele falou que essa enfermidade não é para a morte, aleluia, ainda que Lázaro morra, Jesus vai ressuscitá-lo, porque eu me apropriei desta palavra e eu não abro mão dela. A Bíblia diz que quando Jesus chega, quem se aproxima? Marta. Marta, ouvindo que Jesus estava ali, ela corre até Jesus. Ela corre, ela sai ao encontro. Maria fica sentada. E o que me chama a atenção aqui, porque alguns querem criticar Marta, mas eu vejo fé em Marta aqui. Quer ver? No verso de número 21, e disse, né? E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas quer ver o que é um ato de fé? Olha o verso seguinte: mas agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederás. Aleluia. Isto é fé, irmão. Isto é fé. Ela diz: Senhor, ela não errou. Ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, ou seja, eu estou certa e convicta que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vou-lo concederás. Aleluia. O que Deus quer ver em você é fé. Aleluia. Fé para receber um milagre, fé para resolver os seus problemas. Você nunca pode deixar que o pessimismo, que a incredulidade, que a dúvida se apodere do seu coração, para você dizer com a sua boca: não tem jeito mais, não tem mais solução. Esse problema, não tem mais jeito. Nunca diga isto, porque com Deus há sempre um final feliz. Com Deus há sempre um final feliz. E ela chega para Jesus e diz: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo quanto o Senhor pedir ao Pai, Ele vai conceder, Ele vai te responder. E Jesus, dialogando ali com Marta, ele diz: o seu irmão há de ressuscitar. Aí Marta, parece que isso mexe com o psicológico de Marta, porque Jesus traz ela a uma realidade, Thaís. E aí a dúvida, você vê que a mesma fé que a gente tem em alguns momentos da nossa vida, quando você está lá no pico, lá no alto, de repente, por causa do pessimismo, da falta de fé, que sobe no seu coração, você pode estar lá embaixo, no despenhadeiro. Ela diz uma palavra bonita, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas agora eu sei que tudo quanto o Senhor pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Só que quando Jesus traz Marta para uma realidade, o teu irmão há de ressuscitar, parece que ela demonstra pessimismo. Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, eu sei, mas na ressurreição do último dia, eu sei que ele vai ressuscitar. Ou seja, parece que aquela fé no versículo anterior já não é vista mais no versículo 24. Jesus chama a atenção de Marta, dizendo: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim
nunca morrerá. Crê tu isso? Olha aí como é que Jesus faz, dialogando com Marta. Não, eu creio, Senhor, eu creio. A Bíblia diz que Marta, ela se ausenta um pouquinho e ela corre até lá. E diz para Maria: Maria, o mestre está aqui e ele te chama. E ela vem, avisa Maria, o mestre, e a Maria depressa sai. E ela vai até Jesus. E quando ela chega, Maria era aquela adoradora, que o negócio dela no culto era adorar. Marta era prestadora de serviço, gostava de servir Jesus bem. Quando ela foi comunicada por Marta que Jesus estava ali na aldeia, porque Jesus não havia chegado ainda, ele estava um pouco ainda afastado. Marta correu e foi encontrar Jesus quando ela soube que ele estava vindo. Jesus não tinha entrado na aldeia ainda. Aí quando Maria recebeu esse comunicado, o mestre chegou e ele te chama. Ela larga tudo e chega, e o que Maria faz? Ela se prostra, ela se lança aos pés de Jesus, dizendo-lhe as mesmas palavras que Marta disse no versículo 21. Ele disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão não teria morrido. E nós encontramos, irmão, que naquele momento entra em cena os judeus, porque a Bíblia diz que muitos judeus saíram da cidade e eles foram para a aldeia de Marta e de Maria, ali em Betânia, consolar as duas irmãs, porque era uma família muito conhecida ali. E eles foram para consolar Marta e Maria, cujo irmão Lázaro já estava sepultado. E aí os judeus começaram a questionar: olha, ele não poderia, ele que ressuscitou os mortos, curou muitos enfermos, ele não poderia ter impedido de que este morresse? E eles ficaram naqueles questionamentos, se perguntam: ele não poderia? E aí a Bíblia diz que Jesus, vendo Maria chorar, Jesus vendo que Marta estava chorando, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Ele se encheu de comoção, de compaixão. Irmão, você não entende. Talvez você acha que você está sofrendo só, que Deus não olha para você, que Deus não se preocupa com você, que Deus não está nem aí preocupado em resolver a sua situação. Olha para cá, eu digo para você que Jesus chora por você ainda. Eu digo para você que Jesus te ama tanto, mas tanto, que você nem compreende como é grande o amor de Cristo por você. Você não compreende. Deus não quer o teu pior, Deus quer o teu melhor. Deus quer fazer algo, olha, extraordinário na sua vida, mas Ele requer de você que você tenha paciência e espere o momento certo para Ele fazer todas as coisas. Jesus, vendo todos ali chorando, comovidos, a Bíblia diz que Jesus chorou. E aí Jesus, ele tem uma postura, porque ele pergunta: onde o pusestes? Aí Marta diz: vem e vê. E Jesus foi. E aí já tinha muita gente ali, os judeus que foram
consolar Marta e Maria, e de repente os vizinhos ali daquela casa, na aldeia de Marta e Maria, e foram aglomerando pessoas, e aí Jesus foi levado aonde Lázaro estava sepultado. E olha a cena, irmão, que coisa tremenda. A Bíblia diz que Jesus dá uma ordem: tirai a pedra. Ponto. Aí Marta, irmã do defunto, diz: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias que o meu irmão está sepultado. Já faz 4 dias, Senhor. Como é que a gente vai tirar a pedra? Ninguém vai suportar o odor, o cheiro aqui. Mas qual era a ordem de Jesus? Tirai a pedra. Ô irmão, quando chega a hora do teu milagre, não questione. Vai ser do jeito que Deus quer, não do teu jeito. Jesus ordenou dizendo: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, mas já cheira mal, já é de 4 dias. Mas a ordem foi: tirai a pedra. Aleluia. Talvez seja esse o momento de você remover a pedra da incredulidade da sua vida, a pedra da dúvida, a pedra da desobediência. Jesus está dizendo para mim e para você: tirai a pedra, tirai a pedra, tirai a pedra. Talvez essa pedra significa a dúvida que você mantém no seu coração. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Ele pode fazer isso por mim? Talvez essa pedra para alguns significa um ato de desobediência. Você quer que Deus faz, mas você está se precipitando. Você não espera o tempo de Deus. Aí Jesus está dizendo para você: tirai a pedra. Tirai a pedra. Por que ele diz tirai a pedra? Porque aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer milagrosamente. As pedras, ou a pedra, os homens poderiam tirar. Agora o mais difícil seria tirar Lázaro de lá com vida. Então aquilo que os homens podem fazer, Deus não vai fazer milagrosamente. Ele não poderia dar um brado: pedra, sai da porta do sepulcro, e ela teria saído. Mas tem coisa que está escrito, e para o nosso ensinamento está escrito, que é algo que eu e você precisa fazer. Precisa tirar a pedra. Tire essa pedra, irmão. Você é portador de uma chamada, mas fica suprimindo a chamada de Deus. Aponta o dedo para um, aponta para outro. Mas o pastor é isso, a pastora é aquilo, aquele irmão é isso, aquela irmã é aquilo. E você fica com uma pedra, ou digo mais, uma rocha no seu coração, impedindo o trabalhar de Deus na sua vida. Você sabe que tem muita gente na igreja portadora de uma chamada, mas nunca dá liberdade para Deus operar na sua vida. Sempre ele mantém a pedra. A pedra está no seu coração e te impede você de ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Jesus disse: tirai a pedra. Parece que Marta questiona e diz: Senhor, mas já cheira mal, porque é já de 4 dias. Olha a palavra que Jesus dá para Marta no versículo de número 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Irmão, se Jesus está mandando tirar a pedra, é porque se você obedecer, você verás o milagre de Deus. Se Jesus está mandando você tirar a pedra, tira a pedra, porque o milagre vai acontecer. Mas só depois da remoção da pedra. Se eles não tivessem tirado a pedra, não teria milagre. Porque a ordem de Jesus foi essa: tirai a pedra. Sabe que tem muitas pessoas na igreja
que não vê o milagre de Deus acontecendo em suas vidas? Porque mantém a pedra. Mantém a pedra. Deus fala e eles não querem obedecer. Deus ordena, eles não querem cumprir a palavra. Deus usa o pastor para falar: irmão, faça assim, cuidado, não entre por esse caminho, não vai dar certo. E as pessoas simplesmente faz tudo ao contrário. Enquanto você, irmã, irmão, não estiver disposta em tirar essa pedra, não vai acontecer nada na sua vida. Não vai acontecer. A Bíblia diz que Marta questionou: Senhor, já cheira mal. Aí Jesus torna a trazer uma palavra exortativa para Marta. Marta, eu já não te falei que se tu creres, tu verás a glória de Deus? No verso 41 é contundente. Tiraram, pois, a pedra. Você está disposto ou disposta a obedecer aquilo que Deus te fala hoje aqui? Está disposta? Se Ele mandar você orar mais, você vai orar mais. Se Ele mandar você vir às segundas-feiras, como foi dito essa convocação aí, você vai vir às segundas-feiras. Se Deus mandar você jejuar, você vai jejuar. Se Deus mandar você pedir perdão para aquela pessoa que você a ofendeu, você vai fazer. Se você fazer, você vai ver a glória de Deus. A Bíblia diz: tiraram, pois, a pedra. E eu vou terminar aqui dizendo o seguinte: naquele momento, quando eles obedeceram a Cristo, Jesus levanta os olhos para o céu. Interessante que os judeus, eles oram de dois jeitos. Os judeus, eles têm um hábito de orar em pé e com os olhos voltados aos céus. Eles oravam muito, de pé, olhando para o céu. E a segunda forma que os judeus oravam era prostrado. Eles se prostravam como Maria, e nós vemos muitos outros orando prostrados no chão. Eles oravam assim, prostrado. E Jesus não fechou os olhos. Jesus olha para o céu e a Bíblia diz que Ele dá graças. Eu fico pensando, alguém ouvindo essa oração diz: ele está precisando de ressuscitar o morto e Ele está dando graça. Sabe o que é isso, irmão? Você dá graça antes de receber o milagre. Sabe por que tem muita gente que não recebe o milagre de Deus, irmão? Porque são mal agradecidas. Aquilo que eu comi hoje em casa, eu já dei graças a Deus no dia de ontem. Senhor, muito obrigado. Se eu dormi uma noite de sono lindo, maravilhoso, eu orei ontem: Senhor, muito obrigado pela noite. O Senhor está me preparando para dormir, para descansar e renovar as minhas forças, o meu vigor. Irmão, você tem que agradecer antes de receber o milagre. Tem gente que primeiro quer receber para depois agradecer. Faça ao contrário, agradeça primeiro. Jesus não estava preocupado, Ele sabia que Deus ia ouvi-lo, ou pelo contrário, na sua oração, Ele já dá graças dizendo: Pai, eu sei que sempre o Senhor me ouve. Ele já estava certo e convicto. Então, quando ele levanta os olhos ao céu, ele diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ou seja, Jesus já sabia o que ia acontecer. Aleluia. Quando você levanta de manhã e você agradece, quando você tem uma palavra no teu coração: gratidão. Se eu estou vivo, gratidão a Deus. Se eu trabalhei mais um dia, uma jornada de trabalho, gratidão. Quando você agradece, irmão, as coisas começam a acontecer. Sabe? Porque tem os reclamões da vida, reclama de tudo, irmão.
já amanhece o dia, em vez de ele dobrar o joelho para agradecer, ele já reclama. E lá já discute com a esposa. Aí vai para o trabalho e discute com o patrão. Eu gosto muito do que Paulo escreveu lá em Tessalonicenses capítulo 5, primeira epístola, o verso 18. Ele diz: em tudo dai graças. Não é só no dia bom, também no dia mau. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pare de reclamar, irmã. Pare de reclamar, irmão. Você reclama de tudo. Reclama da esposa, reclama do síndico do prédio, reclama do seu patrão, reclama do seu pastor, reclama da sua esposa. Você reclama de tudo. Pare de reclamar. Sabe que tem gente que nada está bom para ele. Agradeça. Começa a agradecer a partir de hoje, e você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. Pare de reclamar, começa a agradecer. Olha para cá, olha a cena. Jesus olha para o céu e dá graças. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor já me ouviu. O Senhor já me ouviu. Mostra os versículos, filho. Corre aí. Você já foi mais esperto, né? Confirma aí para mim. Ó, o Senhor já me ouviu. E no versículo, olha aqui como é interessante. Só eu estou fazendo essa oração para que essa multidão que está à minha volta creia que tu me enviaste. Oh, irmão. E aí eu finalizo aqui no versículo 43. E tendo dito isto, clamou em grande voz. O clamor tem que ser na proporção do milagre. Que isso, pastor? Eu vou recapitular. O clamor tem que ser na proporção do tamanho do milagre. O morto já era de 4 dias, então não podia ser um clamor: Lázaro, sai para fora. Não, tinha que ser um clamor. Tem gente que quer coisa grande, mas clama pequeno, pouquinho. Ele quer coisa grande, mas ele clama pouco. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei, primeiro, coisa grande. Segundo, coisas firmes. Terceira, coisas que você não sabe. Clama a mim. Essa palavra clamar no original lá do grego significa clamar com força, com perseverança. Se você quer coisa grande na sua vida, clame em alta voz, não te detenhas. Você quer uma coisa grande, mas clama pouco. Isso me chama a atenção. Ele clamou com grande voz. O Espírito Santo falou aqui no meu ouvido: fala para eles do clamor de Bartimeu. Você viu? Ele clamava em alta voz. Como? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor do cego chegou até Jesus. Oh, irmão, é para clamar em alta voz. Tem crente que não quer saber de orar. E se ele não ora, não tem milagre. Se ele não busca a Deus, não tem resolução para o seu problema. Se você não está disposta ou disposto a orar. Quando você ora, os céus se movem. Aleluia. Deus trabalha para aqueles que nele esperam e que ora constantemente a ele. Clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. Não. O Espírito Santo me corrigiu esses dias atrás. Não é sai para fora.
vem para fora. Por que não é sai? Quando Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 6, ele diz, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai, não é vai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nessa cena aqui, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E Jesus pronunciou o nome de Lázaro. Sabe por quê? Se Jesus não menciona o nome de Lázaro, todos que estavam na sepultura teriam ressuscitado. Todos os mortos naquela ocasião teriam ressuscitado. Jesus foi específico, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Ou seja, parece parece que eu já vejo Lázaro já sentado lá dentro da sepultura, só esperando o brado de Jesus, irmão. Parece que eu vejo, sabe que eu tenho uma fé. Tem hora que eu tenho uma fé, sabe? Eu não duvido, eu acredito no sobrenatural. Quando Jesus disse isso, e eu finalizo aqui, o que diz o versículo de número 44? Olha que coisa tremenda. Está escrito, e o defunto saiu. Para dizer, o defunto saiu. Por quê? Porque a palavra de Jesus é vem. A nossa sai. Sai da morte, vem para a vida. Jesus disse em outra ocasião, ó, aquele que crê em mim tem a vida eterna. E ó, eu vou tirar da morte e eu vou levar para a vida. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que o defunto saiu. Mas defunto sai da cova, com Jesus sai. Olha para cá, aquela pessoa que você conhece e você diz, é um defunto. Às vezes tem até uns defuntos dentro de casa, né, irmão? Só falta cheirar mal, porque são pessoas briguentas, ranzinhas. Tem pessoa que é terrível, irmão. Tem pessoa que para a convivência dentro de casa é terrível. É um defunto. É um defunto. Um morto ambulante. É um defunto. Mas olha para cá, tem solução para Jesus. Tem solução para Jesus. Esta pessoa que você olha e você diz, não, é um drogado, é um viciado, é um toxicômano. Essa pessoa aí não tem mais jeito. Tem sim. É só você orar. É só você acreditar. É só você crer que um milagre vai acontecer. A Bíblia diz, quando Jesus bradou, Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que o defunto saiu. E o que me chama a atenção, tendo as mãos e os pés ligados em faixa, e o rosto envolto num lençol ou num lenço. Eu fico pensando, segundo os estudiosos, e a sepultura onde Lázaro foi sepultado está lá até hoje, era uma sepultura subterrânea. Tinha 7 degraus para dar na porta do sepulcro. 7 degraus, era subterrânea, como também a de Jesus. Naquela época era comum fazerem sepultura nas pedras, nas rochas, e ali colocava a sepultura que Jesus foi sepultado. Era uma sepultura nova, preparada para a família do senador. Agora preste atenção, era subterrânea. E eu fico pensando, como uma pessoa toda enfaixada, porque naquela ocasião, quando alguém morria, se enfaixava dos pés à cabeça, assim ó, tudo enfaixado. É como aquelas múmias lá do Egito, eles faziam o mesmo. Isso é tradição israelita, tá? Ó, enfaixava tudo. E tinha 7 degraus lá. Como é que Lázaro? Será que ele foi de pulinho ali, irmão? Nananina não. Pastor, desvenda esse mistério. Como é que Lázaro saiu então? Lá de baixo e se colocou na porta do sepulcro. Quando Jesus deu brado. Sabe o que é isso, irmão? Lázaro saiu como que suspenso.
Aleluia. Quando Jesus bradou, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz aí que o defunto saiu. Ele saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto em lençol. E Jesus disse: desligai-o e deixa-o ir. Oh, irmão, ele saiu como que suspense. Sabe o que é isso? É que diante do poder de Deus não tem morte, não tem problema. Olha para cá, Jesus não está tardando para resolver esta situação. Não pare, não pare, acredite, esse vento, ao contrário, é para te decolar, é para te colocar no pódio da vitória. Esse vento que está soprando, ao contrário, vai fazer você decolar. Tem voos altos para você ainda nesta terra. Você crê? Se coloca em pé. Não pare. Esse vento que assopra ao contrário vai te fazer decolar. Olha para cá. Esta luta que você está enfrentando não vai te matar. É para fortalecer a sua fé. Essa luta, essa dificuldade que você está enfrentando, minha irmã, não é para te matar, não. É para te colocar no trampolim da vitória, no pódio da vitória. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, porque Deus não chega atrasado e nem cedo demais. Jesus não vai fazer uma obra imatura, não. Ele não chega cedo demais. Ele faz tudo na hora certa. Para os discípulos, desesperado em alto mar, ele só chegou na 4ª vigília da noite. Quando eles estavam desesperados, água entrando no barco, aí Jesus chegou para mudar a história dos discípulos. Jesus está aqui nesta noite e Ele vai mudar a sua história. Nós vamos cantar um louvor aqui. E eu gostaria de chamar você que precisa de um milagre da parte de Deus. Olha para cá, você que adentrou aqui tédio, desgostoso, aflito, doente, pensando em parar, porque a caminhada está difícil. Olha para cá, não pare. Esse problema vai fazer você decolar. Você vai subir com asas como águia, vai correr e não vai se cansar. Aleluia, vai vir os problemas e você não vai se fatigar, porque Jesus está contigo. Sai do teu lugar, vem até a frente.